E atenção, hein? O Sport já tem uma decisão sobre Lucas Lima. O Sub-20 do Sport fez um jogo treino contra a equipe do Serra Branca da Paraíba, no CT José Médici, nesta terça-feira. E olha, repercute muito a entrevista do Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport. Se liga no vídeo até o final, tem muita coisa para a gente conversar aqui com você agora. Bom, vocês sabem que o Sub-20 do Sport vai estrear no Campeonato Pernambucano contra o Jaguar no próximo sábado, 17 horas, na Arena de Pernambuco. É o Sub-20 que fez o jogo treino contra a equipe do Serra Branca na tarde desta terça-feira no CT José Médici. Aliás, é bom a gente explicar que o Sport está organizando a questão do time titular e vai ter um jogo treino no sábado contra o Botafogo da Paraíba. Esse jogo também vai acontecer no CT José Médici. Olha, tem um assunto que eu acho que é muito importante e relevante, hein? Os jogadores que o Sport não conseguiu emprestar ou não vai conseguir emprestar até o dia 8 agora, tá? Esses atletas vão ter que se apresentar. E aí o Sport vai ver o que vai acontecer com esses atletas, hein, galera? Então, quer dizer, por enquanto, tem muita coisa que está sendo conversada, mas está sendo decidida ainda. Então, dia 8, quem tem contrato com o clube, e são muitos jogadores, vão ter que se apresentar aqui no Sport, hein? Pode ser que esses atletas não fiquem, pode ser que eles reduzam o salário, enfim. Na Beca Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha, o saco cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser, hein? Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, joga para se divertir, hein? Só se divertir, tá, galera? Bom, o prazo para que os atletas do esporte possam se apresentar é agora, tá? No começo, no dia 8, desculpa, dia 8 é que tem o prazo de apresentação dos atletas do esporte que, obviamente, saíram um pouco mais tarde para as férias e muitos não deveriam se apresentar porque o esporte estava negociando. Mas a informação é que esses atletas terão que se apresentar. Lucas Lima é o assunto agora aqui no vídeo. Aliás, o Lucas Lima postou isso nas redes sociais, hein? Bom dia, 1%. E aí, né? Sua carreirinha tradicional tá nas redes sociais do jogador. Então, Lucas Lima, né, treinando. Bom, vamos então para esse assunto que é relevante, a torcida do esporte quer saber. Bom, o assunto do Lucas Lima é um assunto que está mexendo com o torcedor do esporte e a informação do próprio Ítalo Rodrigues, que é o homem forte do futebol, o executivo de futebol do esporte, é que saiu do futebol e agora foi para a presidência. Então, o Matheus Souto Maior, agora, é que está decidindo a situação do Lucas Lima. E o esporte deu um prazo para ele, tá? A gente não sabe até quando esse prazo, mas um prazo para, obviamente, dizer se aceita a proposta do esporte. Que o esporte atendeu a maioria das exigências do atleta na negociação inicial. Porque o esporte fez uma proposta, o atleta não aceitou, fez uma contraproposta e nessa contraproposta o esporte se aproximou e atendeu a maioria das exigências do atleta, está aguardando. Só que foi aguardando no fim de semana, na segunda-feira, nesta terça-feira e não andou. E aí saiu do futebol e foi para o executivo o assunto. Então o esporte tomou a decisão de dar um prazo para o Lucas Lima dizer se sim ou não. Até porque o esporte
vai buscar meia no mercado. Ele precisa saber se vai contar com o jogador que vai ser a peça mais importante do time nesse ano de 2026, se vier a ficar. E aí, obviamente, esse prazo a gente não sabe, mas eu acredito que seja no mais tardar até essa quinta-feira, tá? Para que o Sport tenha uma resposta oficial do atleta. Porque a informação que a gente já passou no canal é que o Remo entrou em contato com o staff do atleta, está querendo levar ele para o Remo para jogar Série A. Tem outros clubes também interessados, então a gente fica aguardando para ver essa definição. Bom, tá nas redes sociais do Sport, tá no Instagram do Sport, eu vou compartilhar com vocês agora. O Sport fez um jogo treino nesta terça-feira contra o Serra Branca da Paraíba. E aqui, ó, de olho na estreia do Campeonato Pernambucano, o time sub-20 do Sport realizou na tarde dessa terça-feira o último jogo treino antes da partida contra o Jaguar no próximo sábado 10. No próximo sábado 10. Diante do Serra Branca, da Paraíba, o Leão venceu por 2-1 com gols de Mikael e Augusto Pussi, tá? Aliás, a informação é que o Sport venceu o jogo de virada, tá, galera? Então tá aí a meninada que fez o jogo treino, tá? Aí a meninada, jogo treino do Sport contra a equipe do Serra Branca. Tá aí o Roger observando, né? De cima, enfim. Tá aí então esse jogo treino da equipe do Sport. Bom, eu falei sobre esse assunto da entrevista do Ítalo, porque são vários assuntos pontuais e que eu vou reagir, inclusive, com alguns que são interessantes. Aliás, queria parabenizar o Ítalo aqui, hein? O Ítalo não tem meio termo com ele não, cara. E é um cara que responde tudo. E não tem esse negócio de estar enganando, estar enrolando o torcedor, não. O que é bom ele fala, o que é ruim ele fala. E eu acho que a vida tem que ser assim, cara. Você não tem que ter essa coisa de estar mentindo, de estar enrolando, de estar enganando. Não, pô, você é um profissional. Você tem que ser aberto com o torcedor, com a imprensa. Pô, o cara quer saber, o jogador tal. O jogador tal tá assim, assim, assado. E ele falou tudo, cara, nessa entrevista. Tudo que foi perguntado, ele não ficou em cima do muro, não. Ele foi direto, ó, tá contratando esse jogador. Por quê? Porque não tem dinheiro para contratar outro. E eu acho que ele foi muito taxativo da entrevista com relação à questão do elenco. Ninguém espere o Sport clássico tocando bola, jogando bonito, fazendo gol bonito, não. O que ele passou é que o Sport vai ter entrega, vai transpirar muito, vai suar muito, vai brigar muito. Não vai ter jogo fácil, porém não tem qualidade. Então é um esporte sem qualidade, mas com entrega boa. E eu, sinceramente, eu acho que às vezes é muito melhor você ter um time que marca mais, que pega mais, que corre atrás, que soa mais, que corre mais que o adversário, do que você ter um time tecnicamente que os caras não estão nem aí para o jogo, não tem comprometimento, tanto faz perder. E aí, então, não é assim. Então, pelo menos o que ele passou no discurso do Ítalo Rodrigues é que o time do Sport vai brigar com todo mundo, vai correr, vai transpirar, vai suar. Então isso já é um fator importante que eu vi em relação à questão da entrevista coletiva do Ítalo Rodrigues nessa terça-feira. E uma coisa importante também que ele falou é que ele vai manter uma constante de entrevistas para esclarecer o torcedor e mostrar o que está acontecendo. A transparência que a gente cobra é isso. Ó, o jogador está sendo vendido? Tá. Não, o jogador está sendo comprado? Tá. Ó, o jogador vem? Tá. O jogador não vem? Tá. Bom, esse é ponto. É importante. Deixa eu só dizer para vocês que está aí na thumbnail. O Ítalo Rodrigues falou, mas o assunto já tinha... a gente já tinha falado até no canal aqui também. É sobre o meio atacante Cleison, né? Que se escreve Cleison, muita gente está escrevendo Cleison, não. Se pronuncia Cleison, mas escreve Cleison, tá? Que foi jogador do Corinthians, que jogou no Cuiabá, que jogou na Chapecoense, jogou no Curitiba, enfim. É um jogador que tem muita habilidade, é um meia que tem muita habilidade, um meio atacante que chega para concluir e tem qualidade no passe. É um jogador que tem boa leitura e eu acho que pode ser um cara que vem agregar, experiente, basta ele ter comprometimento. Eu sempre falo esse termo aqui porque eu acho que na vida, na sua profissão, na minha, em todas as profissões, você tem que ter comprometimento, disciplina e trabalhar. Cara, não tem outra receita para o sucesso, meu amigo. Essa história de dizer, não, o cara conseguiu isso, mas ele não tem disciplina, ele não tem conversa. Ou você trabalha, você transpira, você
acredita, luta, tem comprometimento, abraça a causa ou não vai para frente, tá? A minha vida sempre foi assim também. Eu acredito e eu luto e eu vou e eu busco. E graças a Deus, tudo na minha vida que eu quis, que eu lutei, eu consegui, tá? E ainda tem muita coisa pela frente, que eu vou lutar muito, vou conseguir e, obviamente, você também tem esse dom de lutar, de ter a disciplina, de ter a responsabilidade, o comprometimento. E o jogador do esporte, ou o jogador de qualquer clube, quando ele chega no clube, ele tem que abraçar a ideia do clube, o projeto do clube e ter comprometimento. Se o Cleison tiver isso, meu amigo, eu acho que vai ser importante, porque é um jogador que agrega muito e um jogador que tem bola, tem bola. Então, estou aqui no canal com você, tá? E a qualquer momento, uma definição do esporte de Lucas Lima, a gente traz aqui para vocês. E também uma definição sobre o Cleison, também, tá bom? Beleza? Ó, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, eu vou estar de plantão aqui, estou apurando algumas informações, inclusive dentro da entrevista que o Ítalo Rodrigues concedeu, para apurar alguns assuntos que são relevantes e que a gente pode voltar no canal e trazer isso para vocês. Obrigado, fica na paz de Deus. Valeu, tchau.